Segundamos! Muito boa noite para você aí de casa que está ligadinho nas principais notícias do esporte com a gente no Gazeta Esportiva. E olha só quem está comigo aqui no estúdio, Alex Miller e José Você que está em casa, ó, nem pense em levantar do sofá, porque a gente vai falar muito sobre esse tropeço, não é um tropeço, é um tombo do Corinthians, aquele tombo que vai rolando assim, por 3-0. Caiu da escada, vai. Caiu da escada, uma vez eu caí da escada aqui, gente, eu demorei para levantar. Vamos falar do Palmeiras, Abel jogando a toalha, será que é para tanto? Santos, os riscos, possibilidades de rebaixamento aí estão piores agora. Tem muita coisa pra gente conversar, daqui a pouquinho a gente volta já. O brasileiro tá cada vez mais pertinho de ser definido. A Marina Buffon tá chegando com as informações da briga entre Flamengo e Palmeiras. Boa noite, Má. Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está iniciando essa semana com a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, final de semana aí complicado para o torcedor palmeirense, afinal, no mesmo horário ali do sábado, o Palmeiras empatou com o Fluminense em pleno Allianz Parque, na despedida da equipe do seu estádio na temporada de 2025, empatou sem gols, Palmeiras que não está conseguindo fazer gols aí nos últimos jogos. E por outro lado, lá no estádio do Maracanã, o Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. E esses dois resultados fizeram com que o Flamengo abrisse aí 4 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. E aí, depois da partida, o técnico Abel Ferreira pareceu largar a toalha em relação ao Campeonato Brasileiro, lembrando que no próximo sábado nós teremos aí a grande final da Copa Libertadores lá em Lima, no Peru, justamente entre Flamengo e Palmeiras. Além do técnico Abel Ferreira, o atacante Vitor Roque, depois do treinamento aqui na Academia de Futebol, nesta segunda-feira, o último treinamento em solo paulista antes dessa Libertadores, também pareceu adotar o mesmo discurso. A gente separou esses dois trechinhos para a gente analisar aqui no Gazeta Esportiva. Olha só. Não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Antes da final tem um jogo muito importante, que é contra o Grêmio. Vamos viajar, tentar fazer um resultado positivo lá na casa deles. Sabemos que o brasileiro ficou um pouco distante e agora é focar, trabalhar. Temos um jogo muito importante que é a final da Libertadores, um sonho pra gente, e se Deus quiser conquistar esse título aí vai ser um orgulho para nós. Tá aí, então, muitos torcedores estavam se perguntando durante o final de semana, será que esse é um discurso do Abel Ferreira, que não costuma fazer esse tipo de declaração antes de final, ainda podendo brigar por esse título? Enfim, isso vocês vão comentar por aí daqui a pouquinho, mas segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Departamento de Estatística e Matemática, o Flamengo está com 86,5% de chance de título, o Palmeiras manteve aí 12,2% depois desse final de semana. Lembrando que amanhã existe sim a chance de o Flamengo levantar esse caneco de forma antecipada antes da final da Libertadores. Para isso acontecer, novamente, os dois jogos vão acontecer ao mesmo tempo. O Flamengo visita o Atlético Mineiro, que vem de derrota na Sul-Americana, perdeu o título para o Lanús no final de semana, e no mesmo horário o Palmeiras visita o Grêmio. Caso o Flamengo vença e o Palmeiras perca, esse título fica nas mãos do Flamengo amanhã mesmo. Agora, caso o Palmeiras vença ou até empate com o Grêmio, ainda nas próximas rodadas, essa situação da briga pelo título brasileiro continua, com um título aí da Libertadores no meio do caminho, Mi. Valeu, Má. Bom, então é isso. Se o Flamengo ganhar e o Palmeiras perder, matematicamente o Flamengo já é campeão. Sim. Mas se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo, é difícil, mas não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Se o Atlético Mineiro ganhar do Flamengo e o Palmeiras ganhar do Grêmio, opa! Aí temos um campeonato outra vez. Temos o campeonato, e é nisso que eu vou me segurar até o final,
Eu só acho que isso mostra que o que o Abel fez foi muito mais jogo de cena, como muito bem perguntou o Silvestre a ele na coletiva, do que propriamente algo que ele pense. Eu duvido que um técnico de um time como o Palmeiras, com a grandeza de um clube como esse, faltando 3 rodadas e matematicamente ainda sendo possível conquistar o título, jogue a toalha assim do nada publicamente e fale, bom, tá entregue e acabou. Jamais. Acho que foi infeliz por parte do Abel, por mais que falem que pode ter sido uma estratégia para tentar jogar uma pressão maior para o Flamengo. O Flamengo não é atingido com esse tipo de pressão. Na época que ele fez isso em 2023, o Botafogo não ganhava um título fazia 300 séculos e era um time que não tinha aquela casca. O Flamengo hoje é cascudo, foi campeão da Copa do Brasil recentemente, campeão carioca. Não é esse tipo de declaração do Abel que vai colocar uma carga maior nas costas do Flamengo. Não está nem aí para isso, né? Claro que é só um milagre que tira o título brasileiro do Flamengo, mas o Abel não precisava ter falado isso não. Eu tô contigo nessa, e aí a expectativa, Alex, Mi, todo mundo tá assistindo a gente, é em relação a qual time o Abel vai colocar em campo diante do Grêmio para confirmar ou não esse discurso que ele teve na entrevista coletiva. É que se tá entregue, bota reserva. Exatamente, se tá entregue, tá pensando na Libertadores, então bota um time reserva e vamos pensar na Libertadores. Eu achei até que ele ia fazer isso. Então, a gente vai descobrir tudo ainda. isso amanhã, eu achei jogo até diante do Grêmio. Aí sim eu vou acreditar, Zé. E a expectativa também é porque o Atlético Mineiro é um rival histórico interestadual do Flamengo. Pode ser que queira complicar lá a vida do Flamengo. E o Atlético precisa dar uma resposta pro torcedor. Exatamente onde eu ia chegar. Perdeu a Copa Sul-Americana, precisa dar uma resposta pro torcedor. O campeonato, obviamente, matematicamente, está aí em aberto. Mas é muito difícil o Flamengo perder esse título, na minha visão. Acho que o Flamengo vai ficar com o Campeonato Brasileiro de 2025. Não, e pior é o seguinte, aquela assim que se entrega, né? Não, eu sou de São Paulo, gente. Eu vou torcer pro Palmeiras e vou torcer pro Corinthians. Eu não sou e vou torcer pro Palmeiras também. Agora é o seguinte, o duro é que se o Flamengo ganhar esse Campeonato Brasileiro, vai ganhar essa Libertadores, Alex. Não tem a ver uma coisa com a outra. Alex, Não, é jogo sentimento único. derrotista. O Palmeiras tá derrotado, Esquece tá uma isso, sensação. Isso não existe para uma final desse tamanho. Agora, para mim é 50-50. Mas olha, essa sequência, o Palmeiras está vivendo a pior sequência. Então, assim, a pior sequência da temporada. Então, depois de Palmeiras e Fluminense, esse empate sem gols, tivemos. É o 4º jogo que o Palmeiras não vence. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Posso ir lá dar o recado ou ainda não? Então, eu já vou dar o recado e já volto para falar dessa pior sequência do Palmeiras na temporada. Será tudo uma estratégia de Abel Ferreira? Última vitória do Palmeiras foi no dia 6 de novembro. 6 de novembro? 6 de novembro? 6 de novembro, 2-0 contra o Santos. E aí teve 2 empates e 2 derrotas. Depois disso. Não faz gol faz tempo também, mais de 5 horas aí sem marcar 5 horas um gol. e meia sem marcar um gol. Eu acho que assim, se o Flamengo conseguir ser campeão do Campeonato Brasileiro antes da final da Libertadores, a chance do Flamengo também ser campeão da Libertadores aumenta exponencialmente, porque você vai chegar psicologicamente muito forte para esse jogo. E aí querendo, mais uma vez, vencer o seu principal rival dos últimos anos, então o Flamengo vai muito bem. Agora, isso não acontecendo, eu acho que chegam ali em pé de igualdade, o Palmeiras tem um excelente time, o Palmeiras é acostumado a esse tipo de competição, então para mim vai passar muito nessa rodada que a gente tem agora aí, o jogo com o Atlético e o jogo também com o Grêmio. A única coisa que eu questiono em relação ao Palmeiras ser acostumado a títulos, o Abel Ferreira é acostumado e do atual elenco, 3 jogadores ou 4 são acostumados. Veiga, Piquerez, Gomes e o Everton. Esses são acostumados. E o Murilo? O Murilo um pouco também, chegou mais na frente, mas também um pouquinho. 5 então, vai, só pra gente ser bonzinho. O resto, os 20 e tantos outros jogadores, não ganharam nada no Palmeiras. No Palmeiras sim. No Palmeiras. Então, o que a gente pensa do Abel, do time do Palmeiras, multicampeão, 10 títulos... São esses aí. É o Abel e mais 5. Então, esse time do Palmeiras não tem essa casca e esse peso que os jogadores atuais do Flamengo têm. O do Flamengo tem porque mais. já foram campeões recentemente com esse elenco, né? Então, assim, o Flamengo é favorito a tudo. Ao brasileiro, praticamente já foi. Agora, na Libertadores, o Flamengo é favorito, mas o Palmeiras tem totais condições de ser campeão e não pode jamais ser apontado como zebra, como surpresa, nada disso. É um duelo de gigantes e, por ser um duelo de gigantes, qualquer gigante pode ganhar. O São Paulo continua na briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Ontem, na Vila Belmiro, o tricolor derrotou o Juventude e a gente assiste agora.
Vindo de derrota no Clássico com o Corinthians, o São Paulo levou pouco mais de 6 mil torcedores para a Vila Belmiro, para o confronto contra o Juventude pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em campo, Hernan Crespo precisou se virar mais uma vez diante de 13 desfalques e quase viu o placar ser aberto pelo adversário aos 4 minutos, neste belo passe de Giovani para Gabriel Tagliari, que mandou para fora. O susto passou e a resposta certeira veio. Pouco depois, Ferreira limpou a marcação e encontrou Luciano, que chutou. Juan Carneiro defendeu com o pé e no rebote, Bobadilla marcou. 1-0 tricolor. Aos 12 minutos, Ferreira passou para o Luciano, que bateu de primeira e mandou perto do gol. Aí, só lá aos 44 minutos, o Juve quase empatou. Primeiro, quando Jadson contou com desvio após cobrança de escanteio, e depois, quando Tagliari fez uma bela jogada e Mandaca chutou. Ferreira, com dores, nem voltou para o segundo tempo. Luca entrou e, neste lance, colocou a bola na cabeça do Luciano. O Juve tentava chegar, mas aos 38 minutos ficou mais difícil, pois Igor Formiga foi expulso com a ajuda do VAR. Pouco depois, Rigoni, que estava a menos de 10 minutos em campo, ampliou para os mandantes neste lance. O time de Caxias do Sul até conseguiu diminuir com um gol contra do Ferrarese, mas o placar final ficou assim: São Paulo 2, Juventude 1. O tricolor voltou a vencer após 3 rodadas seguidas e atingiu os 48 pontos, ainda sonhando com uma vaga na próxima Libertadores. Contra o Juventude, o Marcos Antônio voltou, mas para o jogo contra o Fluminense, o técnico Hernan Crespo ganhou novas dores de cabeça. O goleiro Rafael e o zagueiro Sabino estão suspensos e Ferreira, que foi substituído no intervalo por dores na posterior da coxa, virou dúvida. Quando acabe esta temporada vamos a ver o que fizemos. Muito difícil. Todo aquilo que foi programado quando a gente não estava, que foi programado, não aconteceu durante a temporada. É muito difícil vir aqui e colocar a cara com todas as dificuldades que tem São Paulo. A gente chegou aqui igual. Então, pretender muito demais, não. Sim vou pretender para a próxima temporada, isso sim. O primeiro jogo que a gente jogou com o Flamengo, eu falei, vamos a ter que lutar até o final, até dezembro. A gente chegou 5 rodadas antes aos 45 pontos. Não 10 rodadas antes. Solo 5. É o parâmetro claro para aquilo que deve fazer a próxima temporada. Falando sobre esse São Paulo, também tem muito jogador que pode ir embora no ano que vem, né, Alex? O que vocês acham? Vai conseguir uma vaguinha na Libertadores, você faz, Alex? Eu acho que o São Paulo só consegue a vaga na Libertadores se abrir o G8, né? Porque para buscar o 7º lugar, ele já está a 7 pontos do Fluminense, é impossível buscar em 3 jogos, né? Não tem como. Então, o Fluminense, aliás, é o adversário direto do São Paulo na próxima rodada no Maracanã. Como o São Paulo tem atrás o Bragantino e o Corinthians, 3 pontos a menos, né? Os dois do que o São Paulo pode ter que ficar ali de butuca, torcendo pelo Cruzeiro ou pelo Fluminense. Um dos dois tem que ser campeão da Copa do Brasil. Abre o G8 e ele vai para a pré-Libertadores, o que para mim é muito pouco em se tratando de um clube do tamanho do São Paulo. O São Paulo, eu tô contigo, só chega na Libertadores se a Libertadores chegar até ele. E em relação... só se a Libertadores chegar nele, porque ele aqui nessa posição não vai conseguir chegar. Exatamente. Não vai conseguir chegar no G7. E em relação ao Ferreirinha, que a Marina falava na matéria, o Ferreirinha teve constatado um edema na coxa e agora é mais um no DM, mais um no Departamento Médico do São Paulo nesse final de temporada. É bem verdade, na minha visão, os jogadores do São Paulo já estão de férias, gente. Os caras já sabem, é muito complicado o São Paulo conseguir um 7º lugar no Campeonato Brasileiro, já estão pensando na próxima temporada e tenho gostado muito das entrevistas coletivas do professor Hernan Crespo, trazendo a realidade para o torcedor de São Paulo. O torcedor de São Paulo nas redes sociais tem corroborado com o que ele tem dito e eu também. Tem que ter uma remodelação profunda do elenco do São Paulo para a temporada de 2026, Michele. Mas essas remodelações profundas me assustam um pouco, sabe assim? Tipo, tirar, igual fizeram com o Corinthians no ano que ele quase foi rebaixado, que vai trocando todo mundo, tira todo mundo com o carro andando. O problema do São Paulo é que é um elenco envelhecido, né? Não é? Então, precisa trocar umas peças aí. É um belo trabalho que o Crespo tem pela frente, porque cada um com seus problemas. Eu não vou ficar pensando no problema dos outros, mas é um problema.
A prévia da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians não foi nada boa para o Timão. Ai, gente, que derrota do Dorival Júnior. E Belo Horizonte, o único lugar que o pessoal vai pro estádio para jantar na arquibancada. A gente já vem com fome, porque a gente sabe que o tropeirão aqui é top demais, aí já vem com fome para comer o tropeirão aqui do Mineirão. Vim no Mineirão, não experimentar o tropeiro, não é no vir no Mineirão. Ué. Chega mais cedo só para jantar aqui? Só para jantar no Mineirão, é tropeiro. Agora, dá para cantar, pular e torcer depois de comer tanto? E muito. Para quem é corintiano, é 90 minutos gritando e cantando. De barriga cheia? De barriga cheia, é claro. O tropeiro fez esse aí nem perceber que estava cometendo um grave erro. Eu vou falar baixinho para ninguém ouvir. Rapaz, e essa bermuda verde aí? Hoje choveu, as roupas estavam tudo molhadas no varal. Só deu pra pegar esse, foi o único que escapou. O clima amistoso tem uma explicação óbvia. Era a noite de Cruzeiro e Corinthians pelo Brasileirão e não pela semifinal da Copa do Brasil. Esse jogo sim, tá todo mundo esperando. E hoje a gente só vai dar um gostinho do que vai ser o primeiro jogo aqui no Mineirão. Vamos bater aqui e vamos bater lá, não tem conversa. Que teste. Na verdade é um teste bom, né? Pra gente. É um teste hoje, né, que vamos fazer. Vai eliminar eles, de jeito. Vai atropelar. Passar, se Deus quiser, final contra algum dos fregueses do Rio, ou Flu ou Vasco. Eu acho que hoje o jogo vai ser um teste, mas eu imagino que a gente vai conseguir ganhar. Hoje em si, acho que vai ser um jogo daqui as duas equipes vão conhecer um pouco das outras. Mas eu acho que vai ser um jogo interessante, espero a gente sair com a vitória, né? Mas a coisa ficou séria após o apito final. Cruzeiro mereceu o resultado do primeiro ao último minuto. Não tivemos posse de bola, não tivemos a bola em poucos momentos da partida e passamos por sérias dificuldades ao longo de todo o período. Difícil até de explicar, porque a gente conversa praticamente toda semana, já tá um saco conversar o tempo todo e nada mudar, né? Os desabafos são reflexo do que o Corinthians fez dentro de campo, ou do que não fez, na verdade. O primeiro tempo terminou 1-0 para a Raposa. Gol de Caio Jorge, depois de uma defesaça de Felipe Longo. E ficou barato para o Timão. Dorival tentou mudar tudo, com 3 substituições de uma vez só no intervalo. Não adiantou, porque no terceiro minuto do segundo tempo, Caio Jorge, artilheiro isolado do Brasileirão com 21 gols, foi à rede mais uma vez. O Corinthians não conseguia trocar passes. E justamente depois de um passe errado de Hugo, a Raposa fez 3-0. Dessa vez, com passe de Caio Jorge e gol de Arroio. Dorival estava pronto para mexer no time quando percebeu o que estava acontecendo. E a indignação dos corintianos não foi só pelo placar. Ela também teve Martínez como alvo. O venezuelano entrou aos 20 do segundo tempo e 17 minutos depois foi expulso de campo por agredir Matheus Pereira. Chama a atenção de todos nós, uma jogada isolada, muito difícil de você imaginar o que possa acontecer com um atleta num momento como esse, até porque foi uma jogada simples, não teve uma disputa. Ao contrário, ele chegou logo na sequência da jogada. Então é muito difícil fazer uma avaliação de fora da maneira como nós estávamos ali observando. O Martínez estava com a cabeça baixa, olhando para o chão, sentado olhando para o chão, e é difícil cobrar num momento difícil desse, num momento quente, né? Tá todo mundo chateado, todo mundo porque perdeu o jogo, desculpa falar. Tem tido lances que ele poderia evitar, né? Porque realmente prejudica, né? E a derrota alvinegra só não virou goleada porque o árbitro deu falta de Sinisterra e anulou o 4º gol do Cruzeiro. Invicto a 10 jogos e agora garantido na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Situação bem diferente do Timão.
Agora o Corinthians tem uma semana para digerir e aprender com essa derrota para a Raposa. A sequência do time no Campeonato Brasileiro tem os jogos contra Botafogo, Fortaleza e Juventude. Serão as 3 últimas rodadas da competição antes do retorno a BH. Porque no dia 10 de dezembro, o Corinthians abre as semifinais da Copa do Brasil, de novo contra o Cruzeiro. E o que a Fiel espera, em outra condição. Tirar como lição o que aconteceu aqui, daqui a alguns dias estaremos de volta aqui no Mineirão, para que possamos fazer diferente. Eu tenho certeza que o torcedor confia na sua equipe. E o cenário será outro, com certeza. Vamos aguardar. Aí você me cobra depois das 2 partidas. Bom, é o seguinte, não foi uma derrota. Derrota é quando você perde por 1-0. Foi um negócio muito feio. Foi 1, foi 2, foi 3-0. E ainda contra um adversário que vai enfrentar pela Copa do Brasil daqui a alguns dias, nesse mesmo palco. Ai, não sei, gente. Eu acho assim, Michele, a Copa do Brasil é outra coisa, o time vai estar com uma outro coisa mental. É uma coisa, eu gosto muito dessa frase também, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ai, mas eu tô achando que é tudo a mesma coisa. Não é, Michele, o time ele entra com outra cabeça para um jogo de mata-mata, semifinal, decisão, sabe que tem 2 confrontos, o Corinthians vai tentar amarrar o jogo lá para trazer a decisão aqui para a Neoquímica Arena. O mental é completamente outro, esse jogo é de Campeonato Brasileiro, o Corinthians não atuou bem, não jogou bem. O Martínez foi um brincalhão ali no que ele fez? Foi. Pelo amor de Deus, tem que ser multado pelo Corinthians por essa expulsão aí. Completamente infantil, uma agressão ao atleta do Cruzeiro ali na ocasião. Tem que ser multado financeiramente, precisa tomar um puxão de orelha. Agora, o Corinthians está totalmente focado na Copa do Brasil. O Corinthians quer que o Campeonato Brasileiro acabe amanhã, para ele poder focar nesse jogo da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, que, repito, é um outro confronto, com um outro lado mental. Acho que vai ser completamente diferente aí esse jogo para o Corinthians, Alex. Também acho. Ontem foi uma tragédia mesmo e para mim o jogo foi 4-0, tá? Placar moral. Porque o gol anulado foi um absurdo. Né? Não aconteceu absolutamente nada. O Sinisterra ganhou na dividida e fez o gol, 4-0. O árbitro anulou, ficou 3-0, mas não deixa de ser uma humilhação para o Corinthians, que não chutou uma bola no gol. O Cássio não fez uma defesa, nada, 0, rendimento 0. E o Martínez, que foi expulso de campo depois de dar uma machadada nas costas do Matheus Pereira, para mim ele não deveria ter nenhuma oportunidade mais para jogar no Corinthians. Ele já aprontou muito e já deu a cota, cara. É um jogador que não merece vestir a camisa do Corinthians. Olha. Do nada, olha o que o cara faz, mano. Tá de brincadeira. Do nada, ele vai com as 2 mãos e dá nas costas. Troco do quê? O jogo estava parado. Inclusive, ele pode se dar mal no julgamento, porque não foi em jogo brusco grave, quando a bola está em jogo. A bola está parada. Foi agressão. Foi a cotovelada. Foi ali, agressão. né? Com a bola parada, jogo parado. Foi uma agressão, cartão vermelho por agressão. E ele vai ser punido severamente, caso o STJD tenha moral para punir alguém severamente. Vou chamar agora o Thiago Salazar para conversar com a gente, direto lá de Minas Gerais, né? Ele tá lá, para falar de Memphis Depay, Salazar, porque queria que você contasse como que repercutiu dentro do Corinthians a derrota de ontem e o Memphis que está aí já há 60 jogos à frente da equipe. Salazar, boa noite. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Como vocês podem ver atrás de mim, o Mineirão, palco dessa derrota do Corinthians de ontem, acachapante, repercutiu muito mal. Ontem, Fabinho Soldado, exclusivo com a gente no Mesa Redonda, falou sobre isso, falou sobre a dificuldade de aceitar e digerir uma derrota como aquela. Corinthians e Cruzeiro, a verdade é uma só, vieram para esse jogo num clima amistoso, cientes de que teriam que fazer um bom jogo ontem para aí sim na Copa do Brasil fazer o jogo da vida, como a gente costuma dizer. Só que a maneira como aconteceu acabou virando uma vergonha para os corintianos e para os cruzeirenses um momento de êxtase que nem eles esperavam ou imaginavam pelo que a gente vinha conversando. Fabinho Soldado falou no vestiário, soube que Fabinho Soldado falou no vestiário com os jogadores, chamou a responsabilidade e já fez uma cobrança ontem mesmo no vestiário. E um outro assunto que a gente também abordou no Mesa Redonda de ontem foi sobre Memphis Depay. Eu andei aqui pelas arquibancadas do Mineirão conversando, perguntando aos torcedores do Corinthians sobre essa nova ausência do holandês. Vamos ouvir o que eles disseram? Bora lá. É complicado, né? Torcer, a hora o cara ganha muito,
Chega no dia de jogar, o cara não joga. Na verdade, acho que ele tem que vazar mesmo, né? É muito dinheiro ali para pouco futebol. Eu acho que o dinheiro que é investido nele dá para trazer mais jogadores aí melhores que ele. Abusa um pouquinho, né? Deixa a desejar realmente. Às vezes entra em campo e resolve, igual contra o São Paulo aí na quinta-feira passada, né? Mas precisa representar um pouquinho mais dentro de campo. A vida não é só fora de campo, nos palcos, não é só o popstar que ele é, não. Muita mídia e pouco futebol, só joga na seleção da Holanda. É um bom jogador quando a gente aperta ele, mas tirando isso, muita mídia e pouco futebol. Vale o que ele ganha por mês? Na situação atual financeira do clube, talvez não. Mas para ter um craque desse nível, eu acho que você não consegue desembolsar pouco, eu acho. Bom, tá aí, os torcedores do Corinthians ganhando voz aqui no Gazeta Esportiva, da arquibancada do Mineirão. Isso aí foi antes da bola começar a rolar e depois a gente conversou com o Dorival Júnior e também com o Fabinho Soldado sobre o mesmo assunto. Vamos ouvir. Não estaria em campo. Ele foi vetado pelo departamento médico. Infelizmente aconteceu e nós temos que entender, até pelos exames, tudo foi constatado. É futebol, cara, acontece. É por isso que a gente fala de qualificação, de elenco, é por isso que a gente precisa, a cada tempo, qualificar ainda mais a equipe, porque as competições elas são inúmeras e os jogadores se machucam, lesionam. Bom, para a gente contextualizar a situação, Memphis Depay não veio dessa vez porque teve um entorse no joelho. Ele alegou que houve ali um edema ósseo, né, segundo a nota oficial do Corinthians, um edema ósseo no joelho esquerdo do Memphis Depay. E para vocês entenderem, Memphis Depay no Campeonato Paulista, o Corinthians fez 7 jogos fora de casa. O Memphis Depay só jogou 3. O clássico contra o São Paulo e os 2 clássicos contra o Palmeiras. Nenhum jogo no interior. No Brasileirão, 17 jogos do Corinthians fora de casa. O Memphis jogou 8, sendo que apenas 3 deles fora do estado de São Paulo. E é por isso que está chamando a atenção de todo mundo. Passo a bola para vocês. Bom, Memphis Depay, olha, 60 jogos, 17 gols, 14 assistências. Ele participou de 31 gols, 33 vitórias o time tem com ele em campo, 12 empates e 15 derrotas. Análise de vocês e sendo que o Corinthians não deve renovar para o ano que vem, né? Eu acho que é assim, Michele, quando você quer ter um grande jogador, um craque, você vai acabar gastando mais dinheiro para contratar esse jogador. O Memphis Depay é um excelente jogador, para os padrões do que a gente tem aí. Ele é o maior artilheiro da história da Holanda, mas assim, eu acho que o Corinthians paga até demais para esse rapaz. Nossa Senhora! Paga para ele morar aqui, hotel, gol, assistência, se ele abre a porta do carro, ele ganha dinheiro. Então, aquele assim, negócio de atingir meta. Tem as metas, as bonificações, então o salário dele é para ele respirar o oxigênio que habita no Brasil, que está no Brasil, é só para isso. Ele não ganha o salário para fazer gol, para dar assistência, isso ele vai ganhando os extras. Então acho que é um salário acima dos padrões que o Corinthians paga para ele. Se houvesse uma negociação, uma readequação desse salário do Memphis, acho legal o Corinthians manter esse jogador, porque, repito, é um craque, um cara que joga muita bola. Em não mantendo-se essa conversa, um diálogo, para que ele reduza o salário, aí eu acho que obrigado Memphis, pode ir para sua casa, pode ir para outro clube, porque é muito dinheiro, Alex. É muita grana que gasta com esse homem. Muito. Aí. Até valeu a pena no começo, porque a contratação dele, sem dúvida nenhuma, foi um gatilho para o Corinthians escapar do rebaixamento ano passado. Verdade. Foi fundamental na campanha, naquela arrancada do Corinthians no Brasileiro, que levou o time ao 7º lugar e a classificação até para pré-Libertadores, quando o risco era só o rebaixamento. O que poderia ter acontecido era o rebaixamento. O Corinthians ainda beliscou a Libertadores ano passado. Mas depois disso, foi um misto de lesões, de ausências esquisitas em vários jogos. O Salazar trouxe aí detalhes que chamam a atenção. Pode até ser uma grande coincidência, mas olha que coincidência, hein? Quando é jogo fora, longe, lugar meio assim, ele não vai. Então a relação custo-benefício ficou pior. Ele nem foi pro Corinthians. É isso? Ele nem foi. Não foi. Não foi. Nem foi. Então complica. E o Corinthians não tem dinheiro para nada. Ele vai ficar bancando um jogador com esses valores, eu acho impraticável na realidade do Corinthians hoje. Eu acho que o Memphis não está mais estimulado. Então, a impressão que dá, a gente tinha o Rames Rodrigues aqui no São Paulo, que usava o São Paulo só para se preparar para jogar na Colômbia. A impressão é de que o Memphis ele utiliza o Corinthians para se preparar para jogar na Holanda e fica escolhendo os jogos que ele quer atuar aqui no Brasil.
Até porque vai ver que eles não tá ganhando salário, não tá pagando. O Corinthians deve a ele bastante coisa. Deve, mais de 20 milhões, assim. Eu acho que ele acaba, sei lá, né? Tudo bem, então senta e conversa agora. Fazer isso Mas aí já acho que é um pouco conversou, demais. aí não paga, Zé Paz. Eu acho que ele fica desestimulado também, entendeu? A noite de hoje também está fervendo no Corinthians por questões políticas e o Alexandre Silvestre está no Parque São Jorge. Boa noite, Silver. O que está acontecendo por aí? Votação para possível mudança do Estatuto do Corinthians, que é a Constituição do Esporte Clube Corinthians Paulista. Hoje à noite, primeira chamada para os conselheiros já começou, a segunda chamada às 19h. Depois os conselheiros vão debater e vão votar pela aprovação da mudança do Estatuto ou não. 299 conselheiros estão habilitados a votar nesta noite, são 200 trienais, aqueles conselheiros eleitos para um mandato de 3 anos, além dos conselheiros vitalícios, que são 99. Para aprovar a mudança do estatuto, é preciso de pelo menos 2/3 a favor dos votos dos conselheiros. Se acontecer isso hoje à noite, aliás, a noite promete ser muito longa, talvez sem definição, mas vamos supor que os conselheiros aprovem a mudança do estatuto. Essa mudança tem que ser referendada pelo sócio do Corinthians, pelo associado aqui do Parque Social do Corinthians, aqui do Parque São Jorge, aquele cidadão que não necessariamente vai para estádio, mas que frequenta a piscina, etc. e tal. Dentre as principais mudanças, vou citar 2. A abertura do Corinthians possivelmente para uma SAF, que é uma sociedade anônima de futebol, quando uma empresa vem para o clube para liderar, para comandar o departamento de futebol, o negócio futebol, e também a abertura de votação para a eleição de presidente para o fiel torcedor, que não é necessariamente um sócio. Hoje quem define o presidente é o voto do sócio aqui do clube, mas o fiel torcedor que paga a mensalidade para ver o Corinthians na Neoquímica, por exemplo, também talvez tenha essa possibilidade, desde que a mudança seja aprovada. Michele, boa noite. Boa noite, Silvestre. Muito obrigada por todas as informações. E os jogos do final de semana colocaram o Santos na zona de rebaixamento do Brasileirão. Hoje, o Peixe tem a chance de sair da área de perigo, mas a partida é fora de casa, é contra o Internacional a partir das 9h30 da noite e a gente vai ver a provável escalação do técnico Juan Pablo Vojvoda. Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, William Arão, João Schmidt e Zé Rafael, Roleiser, Barreal e Lautaro Dias. O Santos ocupa a 17ª colocação com 37 pontos e está com chances de rebaixamento, calculadas aí pela Universidade Federal de Minas Gerais, de 54,9%. Como que vocês enxergam? E não tem Neymar hoje, hein? Como é que vocês enxergam a situação do Peixe? Muito difícil, né, Paz? Muito difícil. Muito difícil. O Santos hoje vai enfrentar um Internacional mobilizado. O Inter abriu o treino antes desse jogo. Todos os ingressos vendidos, o Beira-Rio vai estar lotado. E o Inter ganhando praticamente foge do rebaixamento. E perdendo, se complica e entra diretamente na briga e fica naquele bolo com Vitória, com o próprio Santos, com Fortaleza. Então esse jogo é uma final de campeonato. E por ser uma final, aqui vai mais uma vez o meu repúdio ao comportamento do Neymar. Ah, ele tá com o joelho inchado, não pode jogar. Então vai junto com o grupo. Vai com a delegação. Ele igual é muito importante. o Mendes, devia ir. Ele é muito importante, ele deveria estar junto com o pessoal lá, porque hoje é uma final de campeonato pro Santos. Parece que eles não estão se atentando à importância do jogo de hoje. É isso aí. Hoje é o jogo mais importante do ano pro Santos. E o Neymar, com dor no joelho, não sei o quê, não vai, não joga e entrega aí os companheiros aos leões. Eu acho que é um jogo decisivo, claro, para o Santos, e o Inter vencendo, aí a briga, na minha opinião, vai ficar entre Vasco, Ceará, Vitória e Santos, por uma vaga aí, né? Eles brigando contra essa vaga na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, porque aí o Inter vai a 43 pontos, praticamente se livra, tendo ainda mais 2 jogos para fazer no Brasileirão de 2025. Olha a classificação. Ô Zé, mas é que parece que o Internacional tá então tá bom. Parece que o Internacional tá bem em cima, lá em 15º, mas na verdade na pontuação não é tão assim, né? Porque é 40 pontos. E aí, em relação ao quarto, que tá com 37, vai que perde aí um jogo e o Santos ganha. Aí ele 43, Michele, restando ainda 2 rodadas, o Inter, se vencer hoje, praticamente elimina qualquer tipo de
probabilidade, de possibilidade de cair para a segunda divisão. E aí, o Vasco não ganha 5 jogos, são 5 derrotas seguidas. Tá numa maré de azar danada. Então, se colocou novamente aí nessa briga contra o rebaixamento. Você tem um Ceará ali no meio também. Então, eu acho que uma vitória livra o Inter, afunda o Santos vai para essas duas últimas rodadas desesperado. Ó, Juventude e Sport já caíram, né? Mas aí você tem, Fortaleza já caiu? Mas Juventude não. Como Juventude? Matematicamente não. Não, matematicamente não, mas acho que Juventude, Fortaleza, Sport já caiu, né? Juventude e Fortaleza já praticamente, Fortaleza, Juventude e Sport, podemos dizer que já caíram. Sim. Aí, essa última vaga, vocês acham que Santos, Vitória ou Internacional tem mais chance de cair? Então, eu acho que o Inter vencendo hoje escapa. Hoje é a decisão para isso, Michele. Essa sua pergunta vai ser bem respondida logo mais à noite. Eu quero saber às 23 horas. 11 da noite eu te ligo e falo, Michele, é isso. Porque o Vitória, com a vitória do final de semana, melhorou bem também. Sim, claro. Depois é fácil falar. Quero saber antes. Eu também quero. Eu quero ver o gol do Cristiano Ronaldo e o diretor não pôs, senhor. Vamos lá, a delegação do Palmeiras deixou São Paulo ontem rumo a Porto Alegre para encarar o Grêmio e na sequência já vai para Lima, onde disputará a final da Libertadores contra o Flamengo. E a torcida do Verdão compareceu ontem para dar aquela força para o grupo. Parecia até dia de jogo. Centenas de palmeirenses de várias idades se reuniram em frente à academia de futebol nesse domingo para apoiar o time pela última vez em São Paulo. É que depois do jogo contra o Grêmio, terça-feira agora, pelo Brasileirão, fora de casa, o Palmeiras voa direto para Lima, capital do Peru, cheinho de confiança da torcida para a grande final da Conmebol Libertadores. Abel, tudo é possível! Abel faz mágica, meu irmão! Palmeiras é o time da virada! É que tá acontecendo umas coisas que a gente não sabe o que é, não é mesmo? Não se sabe o que é, porque eles estão muito mole, estão muito sem gás. Mas tomara a Deus que eles ganhem. E justamente por causa desse período aí de oscilação da equipe que o apoio na porta do CT também teve momentos de cobrança. Exatamente meio-dia e 25, os atletas do Palmeiras que estavam lá dentro da academia de futebol saíram para saudar toda a galera que estava aqui do lado de fora. E todo mundo fez uma festa muito grande para os palmeirenses em busca do título da Conmebol Libertadores diante do Flamengo. Apesar dessa festa gigante da torcida, os jogadores e o técnico Abel Ferreira deram apenas um rápido tchauzinho ali para os torcedores e já voltaram para o interior da academia. Que o Palmeiras não dê adeus assim tão logo às conquistas ainda possíveis desse ano. Pelo menos é isso que esperam todos os palmeirenses nesse final de temporada. Esse apoio é fundamental, né, Alex? É fundamental. E fundamental também para o Abel ver que a torcida do Palmeiras está ao lado do time na boa e na ruim. Para ele parar de ficar toda hora lembrando daquele dia do jogo contra o Corinthians, que ele fica, não me esqueço. A torcida do Palmeiras é assim, a paixão é assim, e ele tem que entender. Tomara que os jogadores e ele tenham percebido que a torcida está junto e que leve essa força toda para Lima e conquiste a Libertadores. Olha, o técnico Tite anunciou durante o final de semana que vai retomar a carreira e esse assunto cria uma expectativa muito grande em parte da torcida do Corinthians. Salazar, o comunicado do treinador criou aí um zum no clube? Olha só, Michele, na verdade o que acontece é que essa ausência de desempenho e resultados do time do Corinthians nas últimas rodadas tem trazido pressão para cima do Dorival Júnior. Nas últimas 4 partidas são 3 derrotas do Corinthians. A ideia de conquistar uma vaga a Libertadores via Brasileirão já ficou muito difícil e por causa de tropeços contra a Red Bull Bragantino, Ceará na Neoquímica Arena, enfim, tudo isso tem alimentado pressão para cima do Dorival Júnior. E de repente o Tite anuncia que está de volta ao mercado. Todo mundo sabe que isso sempre
pega dentro do Corinthians. Qual que é a informação que eu apurei de bastidor? A informação é de que a Copa do Brasil muito provavelmente vai ser um divisor de águas para o Dorival Júnior. Ela ganhou um peso extra por causa desses resultados ruins recentes do Corinthians. Se o Dorival conseguir entregar uma reação na Copa do Brasil, provavelmente ele será o técnico do Corinthians em 2026, sim. Ele tem contrato até dezembro de 2026, o mandato do Osmar Stabile vai até dezembro de 2026, e se ele entregar resultado na Copa do Brasil, ele vai conseguir superar esse momento de desconfiança que está acontecendo agora. Agora, se na Copa do Brasil o Corinthians repetir essas últimas atuações de Brasileirão e não conseguir sequer passar a final, muito provavelmente o Corinthians vai trocar o Dorival pelo Tite, ou pelo menos tentar. O Tite não quer conversar com um clube que tenha técnico empregado, ele não aceita sequer sentar para ouvir, enquanto o Corinthians, por exemplo, continuar com o Dorival Júnior. Outro ponto, o Tite dá preferência ao mercado externo, ele prefere neste momento trabalhar fora do Brasil, mas não se recusaria, nesse caso, a ouvir uma eventual proposta do Corinthians. Dito tudo isso, Dorival Júnior está sob pressão e precisa entregar um resultado na Copa do Brasil. Se ele não conseguir, isso somado a esse desempenho frustrante nessa reta final de Brasileirão, pode sim culminar com a demissão dele ao fim da temporada, e aí o Corinthians, caso o Tite até lá esteja livre, pode fazer uma proposta pelo Adenor Bach, ídolo do Corinthians, que em abril quase voltou para o timão, né? Quando ele decidiu parar um pouquinho para cuidar da saúde mental, Michele. Tá certo, né, Salazar? Tirou um ano sabático aí e cuidou também da saúde, muito agora, importante. Esse anúncio oficial coloca pressão sobre vários técnicos do Brasil. Dorival é o primeiro. Principalmente sobre o Dorival Júnior. O Dorival, o Tite é um dos maiores treinadores da história do Corinthians. Ele sempre vai colocar essa pressão estando disponível no mercado. Assim como o Abel, quando sair do Palmeiras, também vai colocar uma pressão danada em quem ficar lá. É natural, o Tite tem títulos importantíssimos na história do Corinthians, então o Dorival vai vir para 2026 extremamente pressionado, na minha visão, no Corinthians. Ainda mais se não ganhar, aí... Se bobear, não vira um ano como técnico do Exatamente. Corinthians. Esse que é o detalhe.